gravar aqui, beleza? Ok, acho que tá tudo ok. Podemos começar. Opa, deixa eu me ajeitar um pouquinho, talvez um pouquinho mais pra trás. Não. Mais pra cá. Aqui. Isso. Eu tô com medo desse microfone desligar, meu Deus. Bom dia, boa tarde. Não, pera, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que você está assistindo esse podcast. E aí, seres humanos, beleza? Eu sou o Alan Simac, esse é o canal de hoje. Tô errando as introduções, gente. Calma, tô errando as introduções. Gente, esse é oficialmente o primeiro vídeo em que a referência bibliográfica sou eu. Não, mas calma, que tem um motivo. Calma que tem um motivo. Eu postei hoje, na verdade, hoje assim, quando eu tô gravando. Esse vídeo não vai ao ar hoje, né? Mas hoje, então eu estou gravando. Eu fiz uma publicação no meu blog, um artigo, né? Isso aqui não é um artigo porque ele não segue a estrutura de um artigo, tudo mais, com referências e tudo mais, eu não coloquei. Eu realmente trouxe o meu parecer como alguém que trabalha na área de publicidade há 5 anos. Gente, eu tô com muito medo do microfone desligar, por isso que eu vou ficar toda hora olhando pra ele, porque eu não coloquei o microfone pra carregar, por isso que eu vou gravar bem rapidinho. E aí, hoje eu tava no LinkedIn, nem lembro o que eu estava fazendo no LinkedIn. Tava lá de boas, passando no LinkedIn à toa. E aí eu vi o perfil de alguns antigos amigos meus. Antigos amigos meus de uma empresa que eu trabalhei um tempo atrás. E aí, vendo isso, né, passando um pouquinho mais, outras pessoas que eu tenho conexão, eu não conheço pessoalmente, mas tenho conexão, que estavam fazendo ações. Obviamente a gente está na Páscoa, né? A gente está chegando na Páscoa, na verdade a Páscoa é amanhã, faltam 2 horas para Páscoa. E eu, né, obviamente as empresas já estão fazendo as ações de endomarketing. Por que eu coloquei entre aspas endomarketing? Porque endomarketing vai muito além do que você simplesmente dar um ovo de Páscoa, dar um bombom para o seu funcionário, né? E aí eu decidi escrever esse artigo, esse texto, eu vou chamar de texto, não vou chamar de artigo, porque isso aqui não segue a estrutura de um artigo. Esse texto falando sobre o que é endomarketing, quando devemos fazer, né, quando é o ideal fazer uma ação de endomarketing, e também falando de quem é a função. Porque assim, gente, a perguntinha de $1 milhão. O endomarketing é muito irônico. Isso, inclusive, eu coloco no texto que a única ação que é voltada, a única não, né, gente, é a área, vou colocar assim, a área que é voltada para a ação para os colaboradores internos, é a que ninguém quer assumir essa responsabilidade. Aí joga para um setor, joga para outro, simplesmente por ter a palavra marketing ali, já subentende-se que a função do setor de marketing, porque tem a palavra marketing, é a função do setor de marketing, né? Se a gente fosse levar isso ao pé da letra para tudo, só porque tem a palavra ali, nossa senhora. As pessoas dizem que eu não usei teoria de ninguém, eu apenas falei sobre minha perspectiva, sobre os meus estudos, sobre o que eu absorvi e aprendi sobre essa área da comunicação, que é o endomarketing. Para começar, vamos definir o endomarketing. Vamos começar definindo o que é endomarketing. E aí, para fazer essa definição, eu vou ler exatamente o que eu coloquei aqui no texto. São aquelas, vou dizer nas minhas palavras, né? Então, eu vou ler aqui o que está nas minhas palavras. O endomarketing é um conjunto de ações. Muito importante o foco na palavra conjunto, pois não é efetivo se feito por atos isolados. Voltadas para a melhoria do ambiente interno de trabalho, ou seja, são ações que visam o fortalecimento da equipe, o bem-estar dos funcionários e políticas de fortalecimento de cultura da empresa, e também aplicações de benefícios à equipe. Outro termo que pode definir o endomarketing é marketing interno. Ou seja, o endomarketing nada mais é do que o marketing interno, ou seja,
uma publicidade, um marketing, uma ação feita para os colaboradores da empresa. E aí, a gente entra naquele momento da discussão de quando eu devo fazer e quando realmente é efetivo essa ação e tudo mais. Aqui eu vou tentar ser o mais breve possível, gente, porque eu não quero fazer vídeo longo, eu até quero fazer alguns vídeos mais focados na área da publicidade, trazer um pouco mais sobre isso para vocês, mas eu não quero que sejam vídeos longos, então sempre eu vou postar textos, não vou falar de artigos, textos, alguns artigos também, lá no meu blog. E aí, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, lê lá, tá? Não tem que pagar nada, relaxa, não tô vendendo curso, não tô fazendo nada. Só você ir lá e ler, porque realmente eu não quero que os vídeos, eu vou até olhar, olha só, já tô há 6 minutos já. Eu não quero que os vídeos sejam extremamente longos, tá bom? Então vamos seguir aqui. Como eu falei, são ações voltadas para os colaboradores internos. Mas quando que essas ações, quando que eu devo fazer essas ações? Gente, o endomarketing, como eu falei desde o começo do vídeo, ele vai além de você simplesmente dar um bombonzinho ou um ovo de Páscoa para o teu funcionário. Claro que isso é muito legal, eu acho isso muito legal, muito incrível, isso traz uma visão muito boa, mas existem outras coisas que você pode analisar. Primeira coisa que eu quero desconstruir na cabeça de vocês é a ideia do vale alimentação, vale refeição, vale transporte. E tem um outro também. Não, é esse mesmo. Vale alimentação, vale refeição, vale transporte. São esses três. Gente, olha só. Hoje em dia, a gente está tendo um problema muito sério, que é, as empresas, no caso, estão tendo um problema muito sério, que é a falta de mão de obra. Mas não é a falta de mão de obra qualificada, porque isso tem. É a falta de pessoas interessadas nas vagas que elas estão disponibilizando, né? Pessoas. E aí vem aquela questão que é o que eu falo muito. Hoje, falo muito não, eu falei no texto, já conversei com alguns amigos, falo muito, acho que é exagero falar isso. Hoje, você não compete apenas em produto no mercado. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma papelaria, você não está competindo apenas com outra papelaria. Você também está competindo por mão de obra. E com a realidade da internet, com tanta gente podendo trabalhar de casa, podendo trabalhar no conforto de casa, responder e-mails em casa, vender de casa, vender na internet, você tem Mercado Livre, OLX, você tem milhões de coisas. Você só pode comprar produtos por preços de distribuidora na Shopee, na Shein, em vários lugares para revender se quiser. Você acha mesmo que a pessoa vai sair de casa para trabalhar na tua empresa para receber um salário mínimo, um vale-refeição, um vale-transporte, ou vale-alimentação, né? E um vale-transporte? Você acha mesmo que a vaga, seja ela qual for, está atrativa para a pessoa querer aquela vaga? Porque assim, a gente pensa muito na questão, eu já estou dando vale-alimentação, já estou dando vale-transporte. Gente, para a geração de hoje, isso eu estou falando para a geração de hoje, isso pode mudar daqui a alguns anos, isso pode ter sido diferente alguns anos atrás, mas hoje, para a geração de hoje, vale alimentação, vale transporte, vale refeição, não é mais visto como benefício. Sinto informar isso para vocês. Não é mais visto como benefício. Por quê? Ninguém quer ficar 2 horas, 3 horas dentro do ônibus para ir para a empresa, trabalhar 8 horas por dia, feito um condenado, feito um escravo mesmo, para receber um salário mínimo e esses benefíciozinhos aí. Então, antes de você pensar numa ação de endomarketing, de você dar um bombom pro seu colaborador na Páscoa, dar um ovo de Páscoa e depois achar que ele vai falar super bem da empresa. Eu até botei o linkzinho de um vídeo do TikTok de uma influencer, eu não lembro o nome dela agora, eu vou deixar um trechinho do vídeo aqui, a qual ela ironiza exatamente isso, porque é exatamente isso que acontece. Você dá o bombonzinho pro funcionário, você dá o chocolate achando que ele tá em milhões de maravilhas, e na verdade ele tá imprimindo o currículo na impressora da empresa. Eu amo essa expressão, que nasce a partir de um ato que realmente acontece, né? As pessoas realmente imprimem currículo na impressora da empresa para poder achar coisas melhores. Ai, obrigada. Um bombom. Eu amo uma empresa. A empresa de vocês também dá bombom pra vocês?
A empresa do meu ódio. Vai processar essa empresa, filha da p... E não é algo assim tão longe e tão difícil de se encontrar. E se duvidar, dentro da sua empresa isso está acontecendo. Então, a primeira coisa que eu diria que você deve fazer, antes de você pensar se deve ou não fazer uma ação de endomarketing, é analisar essas coisinhas. Primeira coisa, o salário. Wallace, eu pago um salário mínimo, eu sou obrigado a pagar mais, eu não tenho condições, eu sou um microempreendedor. Ok, microempreendedor, você consegue agir de outras formas, inclusive eu vou dar dicas de outros meios de você poder trazer benefícios para a tua empresa, para ficar mais atrativa as suas vagas para as pessoas que são microempreendedores e não tem essa condição de ficar pagando mais do que um. Agora, para o grande empresário, aquele empresário que realmente faz milhões, e eu estou falando disso porque eu já trabalhei para pessoas que fazem isso, saiba que não tá rolando, tá? O teu colaborador não tá engolindo esse bombonzinho, batemos a meta da empresa, vendemos 10 milhões de reais, um exemplo, tá, gente? Eu tô jogando número solto aqui. Vendemos 10 milhões de reais. Todos os colaboradores vão ganhar um bombonzinho. O que você tá fazendo, a única coisa que você está fazendo isso, ao invés de você estar fazendo um endomarketing, você está aí destruindo a imagem da sua empresa, destruindo o incentivo, destruindo a motivação dos seus colaboradores. Eu ia falar incentivo, desculpa. A motivação dos seus colaboradores. Você está destruindo. Está quebrando. Por quê? Ele sabe que você pode dar mais. Ele sabe que você tem condições de fazer mais. E você não quer. Por quê? Porque você quer embolsar mais. Gente, olha só. O lucrar está atrelado ao ato final, o ato da venda. Você lucra a partir do momento que você vende. E não é você que vende. E aqui eu estou usando o termo vender de forma genérica, tá, gente? Tipo, no final, todo mundo vende alguma coisa. Né? Todo mundo vende alguma coisa, todo mundo entrega alguma coisa. Por isso que eu estou usando o termo vender de forma genérica. Você acha mesmo que o seu colaborador está feliz por você estar embolsando 10 milhões? Tá embolsando não, né? Porque você tem seus custos, a gente sabe, não é isso que vai pro teu bolso, é muito menos. Mas ainda assim tá na casa dos milhões que a gente sabe. Ele recebendo lá um salário de mínimo de 1.500, eu acredito que o salário mínimo esteja isso, eu tô por fora, gente, no salário mínimo eu vou colocar aqui embaixo. Ele recebendo lá um salário mínimo e ele batendo a meta e ganhando isso. Um bombom. Ou às vezes ele até tem parte. Existem empresas, gente, que tem uma cultura péssima, que é o quê? Que é a pagar. Como é que é a palavra? Porcentagem, né? Você não recebe um salário, você recebe uma porcentagem em cima do que você vende. Também é outra cultura péssima. Wallace, mas isso você incentiva a pessoa a vender mais. Tá, mas você está desrespeitando a lei, porque a lei garante um salário mínimo. E se você bota na cabeça do teu funcionário que ele só vai receber em cima daquilo que ele vende, você está desrespeitando a lei. Então, além de você estar destruindo a cultura da sua empresa, você está criando um ambiente tóxico para o teu funcionário. Você, além disso tudo, está correndo o risco de ser multado, né? Então, aqui eu diria para você, não faça isso. Não faça isso. Eu acho maravilhoso a ideia de você bonificar em cima de venda. Eu acho maravilhoso. Seja 2, 3, 5%, eu acho maravilhoso. Só que o seu funcionário tem que ter ciência que, independente dele bater a meta ou não, ele vai ter o salário mínimo dele, lá garantido. E aqui vai a primeira dica, gente. Sempre tente pagar um pouco mais que o mínimo. Isso é para todo mundo. Quem pode pagar um pouco mais que o mínimo, pague mais. Pelo amor de Deus, não cria essa cultura de ficar no mínimo. Sabe aquela frase, salário mínimo, esforço mínimo? Se chama salário mínimo porque esperam que você faça o mínimo. Gente, vocês vão ter que conviver com isso com a nova geração, porque nossos pais, nossos avós passaram a vida toda ouvindo aquela frase do nenhum funcionário é insubstituível. Se você não quer, tem quem queira. Tem muita gente na fila de desemprego. A nova geração veio e falou salário mínimo, esforço mínimo. E aí o que aconteceu? Quem acabou vencendo? Estamos vendo aí o mercado entrando em crise
porque não tem mão de obra. Quer dizer, tem, mas essa mão de obra não tá a fim de trabalhar para essa galera. E aí o que acontece? Empresas grandes, que tem setores grandes como a Google, como a Amazon, a própria Shopee, que também não são ótimos exemplos de empresas maravilhosas, mas ainda assim são empresas muito grandes. E dependendo do cargo que você ocupa, você vai receber algo muito maior. Ou até mesmo se você está nos cargos que a gente chama de chão de loja ou piso de fábrica, você ainda assim vai ganhar mais, né? Preferem ir para essas empresas. Ou tem empresas de telemarketing que a pessoa vai trabalhar de casa. Então, para ela, não compensa pegar um ônibus para ir para a tua empresa e prestar serviço para você. Aí você faz o que? Eu quero um PJ. Eu quero uma pessoa jurídica. Não quero trabalhar com CLT. Beleza. Aí o PJ tem as questões. Ele faz o horário dele. Então, você não pode impor horário para ele. Ele faz o horário dele. Você não manda nele, porque é a empresa prestando serviço para a empresa. Você solicita o serviço. Então ele tem que te entregar o serviço. Não interessa como. Inclusive esse é o sistema que eu trabalho. Eu presto serviço, não interessa como. Eu quero você aqui de tal horário a tal horário. Opa, peraí. Eu sou prestador de serviço. Coisas diferentes, eu não sou teu funcionário. Claro que assim, dependendo da empresa, hoje eu trabalho num estúdio. Eu gosto de estar presente lá, porque eu gosto de acompanhar o que está acontecendo, ver as gravações, mas eu gosto. É uma questão de gosto. Mas não é minha obrigatoriedade, entendeu? Porque eu sou um prestador de serviço. E a maioria das pessoas estão indo por esse caminho. E escolhem empresas, como eu disse, que têm benefícios, que têm coisas a oferecer. Então já chegamos ao ponto que salário mínimo, vale refeição, vale alimentação, tanto faz, vale transporte, não são benefícios, saiba disso. Esses três aqui, especialmente salário mínimo, esses três aqui tem assim como cria isso como uma cultura para você. Faz parceria com a Alelo, faz parceria com não sei quem para você conseguir. Eu sou muito empreendedor. Faz parceria, tenta fazer parceria para você conseguir dar essas coisas para os seus funcionários para ficar mais atrativa a sua vaga. E aí, entrando nesse assunto de parceria, vem a outra questão que é, gente, pelo amor de Deus, empresas, aproveitem a importância que vocês têm e façam parcerias. Parceria com a academia, parceria com o SESC, façam parcerias. Busquem parcerias, entendeu? Para você poder fornecer isso para os seus funcionários. Porque quanto mais benefícios você oferece para o seu funcionário, mais ele fica motivado, mais ele fica... mais ele cria o espírito, aquela história de vestir a camisa da empresa. Então, para você vestir a camisa da empresa, a empresa tem que estar dando alguma coisa. A empresa está me pagando seu salário. Desculpa, mas paga meu salário para eu trabalhar. E se é um salário mínimo, eu tenho que fazer o mínimo. Não preciso fazer mais do que a minha função. Aí a empresa paga um salário mínimo, espera que o funcionário faça a mais, bem a mais. E aí quando ele não faz, acha ruim. Só que você trabalhou essa cultura. Você paga o mínimo, você é tóxico, você fica falando na cabeça dele, estressando ele. E aí o que acontece? Você criou uma cultura de toxicidade dentro da sua empresa. O funcionário vou voltar naquela frase, imprimir currículo na impressora da empresa. Você vai ter vários funcionários fazendo isso e saindo da sua empresa. E pior, não só saindo, falando mal da sua empresa, falando mal. E aí quando você for procurar mão de obra, qual é a primeira coisa que as pessoas vão falar? Não quero trabalhar naquele lugar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu não trabalhava na área de publicidade, que eu estava realmente assim, qualquer coisa que vinha, tá ótimo, já trabalhei com atendimento ao público e tudo mais, eu me negava em todas as hipóteses possíveis trabalhar em shopping. Porque eu ouvi tanto, nos shoppings daqui no caso, eu ouvi tanta coisa sobre shopping daqui, tanta coisa, que eu nem sequer, uma vez que eu me lembro, eu entreguei currículo, mas foi antes de eu ouvir essas coisas, e depois que eu ouvi, eu nunca mais botei meu pé para entregar currículo em shopping. Nunca mais. Eu juro, eu criei um bloqueio, um trauma. E não ia. Eu falava, não, shopping não. Pelo amor de Deus, shopping não. E por que que tinha esse trauma? Porque eu ouvi de outras pessoas o que elas passaram dentro do shopping. Então, pra mim, não era interessante. Então, antes de você pensar em fazer uma ação de endomarketing,
pensa se você está fazendo o mínimo pelo teu funcionário. O que é o mínimo? Um salário decente, e aqui eu não estou falando de um salário mínimo, eu estou falando de um salário decente. Porque é uma vergonha a gente precisar de uma lei para estabelecer um salário mínimo, sendo que você, que é empresário, tem plena noção de que R$ 1.500 não é o suficiente para uma mãe sustentar um filho, por exemplo. Para um pai sustentar uma família, por exemplo. Não é o suficiente. Você sabe disso, você tem essa plena consciência. Se você paga um salário mínimo para uma mãe, para um pai, você faz isso de cara de pau, porque você sabe que não dá. Então, saiba que a tua vaga não é atrativa, tá bom? Então, primeira coisa é oferecer o mínimo. O que é o mínimo? Dar qualidade de vida aos seus funcionários. Funcionário com qualidade de vida é um funcionário motivado, é um colaborador. Gente, eu odeio essa palavra colaborador. Eu não sei pra que de vez em quando ela vem na minha cabeça, mas eu não gosto dessa palavra. Funcionário. Vamos focar aqui no funcionário. Gente, eu não gosto da palavra colaborador. Um dia eu faço um vídeo falando sobre isso. É um funcionário que realmente vai trabalhar, porque ele sabe que a empresa valoriza ele. E eu vou dar um exemplo aqui, eu vou falar do setor de vendas, tá bom? Eu vou dar um exemplo do setor de vendas, mas você pode transferir esse exemplo para outras coisas. Por exemplo, um vendedor, como que você incentivaria um vendedor? Além do salário dele, além do vale transporte, vale alimentação, você pode colocar participação nas vendas. Não precisa ser uma participação de 50%, 20%, não. Dá 5, 10, 15%, já tá bom, talvez menos, né? Eu tô falando de 5, 10, 15, talvez menos que isso. Mas assim, pra ele saber que, e não é porcentagem acima de quando ele bater a meta, não. Pode até ser para o microempreendedor, né? Aquele pequeno empreendedor, aquele empreendedor menorzinho, que não tem condições de ficar pagando, ele sim pode estipular, olha, se você bater a meta, passou da meta, o que você passar na meta, eu te pago uma porcentagem em cima disso. Agora, para o grande empresário, para as grandes lojas, por favor, participação nas vendas sem limites de meta. Você pode dar meta para o funcionário, isso não tem problema nenhum. Mas não limita a meta para o cara ter participação nas vendas, porque com isso você vai acabar incentivando ele a vender mais. Porque assim, ele vendeu R$ 200, eu estou soltando valor, gente, não é regra, estou só soltando R$ 200. Esses R$ 200 deu ali, sei lá, R$ 15 a mais no salário dele. Ele já vai virar uma chavinha, opa, peraí. Eu recebi R$ 15 a mais no meu salário com R$ 200. Se eu vender tanto, eu vou ter tantos a mais no meu salário. Mês que vem eu gostaria muito de comprar alguma coisa. Você não tem noção o quanto que esse cara vai se dedicar para bater meta, para passar a meta, para essa bonificação ficar maior para ele poder fazer o que ele quer fazer com o dinheiro. E aí não interessa o que seja. Então sempre tenha atrativos na sua empresa. E aí eu já falei dos 3 básicos e já te dei a dica de você fechar parcerias, tá bom? Fecha parcerias com a academia, vai numa academia aí perto da sua casa, perto da sua empresa e fala bem assim, olha, é o seguinte, eu tenho tantos funcionários e eu quero dar um vale academia para eles, por exemplo, eles malharem, cuidar da saúde. Será que a gente consegue fechar uma parceria, assim, me dá um desconto e eu dou esse... Desculpa, a gente vê um bicho na minha perna. E eu dou esse benefício para meus funcionários. Ou então um vale creche, porque um vale creche seria perfeito. Você vai numa escola, numa creche, você chega, Wallace, mas tem creche pública. Tem na sua cidade? Tem próximo? Se não tem, vai numa particular e faz a mesma coisa. Olha só, eu tenho tantas funcionárias mães. Gostaria de fechar aqui uma parceria pra gente, você me dá um desconto. Que também não pode ficar pesado para você me dá um desconto. E eu coloco os filhos das minhas funcionárias aqui. O que você acha? Então, assim, vai buscando essas parcerias, esses acordos. Isso com certeza vai deixar a sua vaga mais atrativa e já é uma ação de endomarketing. Antes de você pensar em dar bombom, em dar chocolate, em dar cesta de Natal, eu acho essas coisas maravilhosas, gente. Eu não estou dizendo que você tem que parar de fazer isso. Eu estou dizendo que fazer isso, como eu falei no começo, são ações isoladas. Ações isoladas servem muito mais para estragar a imagem da sua empresa do que realmente ajudar e efetivamente animar os seus funcionários. Bom,
Acredito que eu já falei, acho que eu falei até demais, ó, só já tô batendo 25 minutos, esse vídeo vai ficar muito longo. Então eu já vou aqui para a parte final, né? Já falei quando deve fazer, né? O que você deve analisar. E vamos para a parte final, a minha partezinha favorita, que é de quem é essa função. Porque assim, se a gente vê a palavrinha marketing, a gente já fala, é do setor de marketing. E aí, eu nesse texto aqui, como eu falei, gente, esse vídeo ele tá muito genérico, tá? Eu não tô sendo muito específico, eu tô sendo bem aberto, trabalhando o imaginário de vocês. Se vocês quiserem mais detalhes, se vocês quiserem refletir um pouquinho mais, eu vou deixar o link aqui na descrição do texto, lá no meu blog, vocês podem ir lá e ler. Eu fiz 3 perguntinhas aqui no meu texto do blog, eu vou fazer essas perguntinhas aqui para vocês, e eu vou dar um tempinho para vocês responderem, tá bom? Você pausa o vídeo, na verdade, né? Eu não vou dar um tempo, vocês falam no vídeo e tentam responder. Tenta responder essas 3 perguntinhas aqui para mim, deixa eu só achar aqui. Ah, tá. Primeira pergunta. Quem tem o controle da quantidade de funcionários e saberia quantos... Vamos fingir, primeiro eu vou ter que falar sobre a ação, né? Vamos fingir que você vai fazer uma ação para avaliar os seus líderes, porque, gente, uma coisa horrível dentro da empresa é você ter uma liderança tóxica, sabe? Aqueles líderes que ficam gritando por causa de qualquer coisa, brigando por causa de qualquer coisa. Gente, isso é muito desmotivante, sério, muito, muito, muito. Não tem coisa pior do que você ter um líder tóxico, horrível, irritante. Gente, isso destrói completamente a animação dos seus funcionários. E aí, vamos fingir que você vai fazer uma análise dos seus líderes. Ai, Chuva, obviamente, quem analisa o líder é quem? Se você respondeu o presidente, você tá errado, meu querido. Quem analisa o líder são os liderados, né? Porque a única pessoa que passa o dia inteiro com essa pessoa, que atura essa pessoa o dia inteiro, é a equipe dela, né? Se você tem um chefe financeiro, quem tem que avaliar ele é a equipe do financeiro. Se você tem um chefe de contabilidade, quem tem que avaliar ele são os assistentes da contabilidade. Se você tem um gerente, quem tem que avaliar ele são os funcionários de loja. E aí vai, né? Você tem lá os funcionários, para eles que tem que avaliar. E são eles que passam o dia inteiro com essa pessoa e tudo mais. E aí o pessoal fala bem assim, Wallace, mas tem funcionário que é... realmente não tem jeito, ele é inconformável com a empresa. Ok. Mas aí aqui vai uma proporção para você bem simples. Se você tem 10 funcionários e 3 falam mal de você, até 4, ok, beleza. Provavelmente esses 3 têm algum rancorzinho, alguma coisinha ali. Agora, se você tem 10 funcionários e 5, 6, 7 falam mal de você, tem alguma coisa errada. E não é com seus funcionários. Então assim, entenderam? E aí, partindo dessa perspectiva, vamos fingir que você vai fazer uma análise dos seus líderes. E aí eu vou te fazer algumas perguntas para você nortear essa análise, tá bom? E aí você vai fazer a aplicação de um formulário na sua empresa. E aí vem as perguntas para você poder pensar. Primeira pergunta. Quem tem o controle da quantidade de funcionários e saberia quantos formulários são o ideal? Responde aí. Se quiser pausar o vídeo e responder, responde. Quem tem preparo e qualificação para elaborar uma ação efetiva e fazer parcerias possíveis de bonificação? Responde aí. Terceira. Quem conhece a estrutura de campanha e ações que podem planejar o próximo passo com base nas respostas? Responde aí. Provavelmente, a maioria de vocês respondeu RH, depois ficou, acredito eu, entre o setor de compras e o setor de marketing, e na terceira pergunta, provavelmente vocês responderam o setor de marketing. E aí, eu vou dizer para vocês agora, vocês conseguiram perceber que uma simples ação, vocês envolveram 3 setores? 3 principais setores? Uma simples ação, aplicação de um formulário. Coisa fácil, coisa básica. Você faz um formulário no Google e manda no WhatsApp dos seus funcionários se não quiser imprimir. Ou você chama um a um no RH e pede para eles responderem. Independente de como você vai fazer isso. Você envolveu 3 setores diferentes. Durante, o ante, o durante e o pós. Você envolveu 3. Então aqui vai a resposta para vocês. Não existe ação
efetiva. Porque existir existe, mas efetiva não. Não existe ação efetiva de endomarketing sem parceria do RH com o setor de marketing. Os dois setores. Ah, Wallace, mas aí você citou o setor de compras. Foi assim, uma das perguntas apareceu a possibilidade do setor de compras, mas eu poderia mudar a pergunta e apareceria outro setor. Mas os únicos dois setores que vão aparecer em todos os casos, em todas as exemplificações que eu conseguir pensar aqui, vai ser o RH e o setor de marketing. Então, obviamente... Ai, deixa eu me ajeitar na cadeira, né? Pelo amor de Deus. Tô aqui falando de um assunto sério, tô aqui todo jogado na cadeira. Ah, gente, é meu estilo, meu jeitinho. Obviamente, vão aparecer outros setores. Não é nada assim impossível. Mas os únicos setores que vão sempre aparecer é o RH e o setor de marketing. Então, inevitavelmente, esses dois setores têm que estar relacionados a esta ação de endomarketing. Tem que ser planejamento de ambos. Mas antes de você fazer qualquer ação de endomarketing, você vai analisar aqueles pontos que eu falei antes. Estamos combinado? Gente, o vídeo já tá muito longo. Eu já tô indo pra 32 minutos aqui que eu tô vendo. Já tá muito longo, já passou do que eu queria. Falei demais. Enrolei demais também. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E, assim, quem não conseguiu entender, quem não conseguiu compreender, já falei lá no meu blog, tá o texto completinho pra vocês poderem ler com calma, analisar com calma, repensar com calma. Sem problema nenhum, tá bom? E caso queiram entrar em contato comigo, fizer alguma dica, tudo mais, relaxa, gente, eu não cobro dica, eu não cobro, eu falo assim, à vontade, não tem problema. Claro que eu não vou analisar um caso específico de uma empresa, mas assim, se for uma pergunta genérica, não tem problema nenhum de se deixarem aqui nos comentários ou me mandar pelo Instagram, eu respondo tranquilamente. Valeu? É isso, seres humanos, até a próxima.